Atos capítulo 12, versículo 1, quem encontrou, diga glória a Deus. Leiamos o texto sagrado que diz-nos assim: E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, ponto e vírgula, mas a igreja fazia contínua oração por ele. Vamos mais uma vez repetir a última parte. Mas a igreja fazia contínua oração por ele. Tome o seu assento com toda liberdade para adorar ao Senhor. Queridos irmãos, todos nós sabemos que Atos dos Apóstolos é o livro do Espírito Santo, porque nesse livro ele é prometido no capítulo 1, é derramado no capítulo 2, no capítulo 5 ele revela a Pedro a mentira de Ananias e Safira, no capítulo 6 e no capítulo 7 ele enche Estevão, no capítulo 8 ele é derramado em Samaria, no capítulo 9 ele é derramado sobre Paulo, no capítulo 10 ele enche Estevão, ele enche Cornélio, no capítulo de número 15 ele está guiando a igreja no primeiro concílio, no capítulo 16 ele está guiando Paulo na sua viagem missionária, no capítulo 19 ele é derramado em Éfeso, no capítulo 20 ele revela a Paulo o futuro daquela igreja, no capítulo 21 ele revela a Paulo as prisões que lhe aguardavam em Jerusalém, e no capítulo 28 Paulo finaliza o seu ministério falando a respeito do Espírito Santo. Portanto, esse livro é o livro do Espírito Santo. Lucas faz menção da ação do Espírito em quase todos os capítulos deste livro. Mas outra coisa que também devemos notar é que a oração também é algo presente em toda a estrutura e desenvolvimento da história da igreja. O capítulo 12, por exemplo, o texto que lemos, fala-nos a respeito de uma reunião de oração. E quando nós falamos em reunião de oração, o livro de Atos também está cheio de referências a respeito da oração. No capítulo 1, versículo 14, a igreja estava orando. Versículo 23 do capítulo 1 ainda, a igreja estava orando. Atos 2, 42, a Bíblia diz que a multidão daqueles que creram na mensagem dos apóstolos, ou na mensagem de Pedro, perseveravam na comunhão, no partir do pão, na doutrina dos apóstolos e na oração. Atos 3, Pedro e João estão indo ao templo na hora nona, que era a hora da oração. Atos 6, os apóstolos escolhem diáconos para cuidar dos serviços gerais da igreja, porque eles não poderiam deixar de orar e pregar. Atos 9, Paulo está orando. Atos 10, Cornélio está orando. Enfim, Atos também é o livro da oração. À medida que Lucas descreve a ação do Espírito Santo em toda a estrutura desse livro, também ele enfatiza a importância da oração da igreja. Haja vista que são duas coisas que estão intimamente ligadas, porque todo crente cheio do Espírito Santo gosta de orar, e todo crente que gosta de orar, logo é cheio do Espírito Santo. São duas coisas que andam de mãos dadas,
É por isso que em Atos nós encontramos frequentemente pessoas cheias orando e pessoas orando sendo cheias. Mas em Atos 12, a estrutura, a circunstância da oração é um tanto delicada. A igreja não está orando para buscar poder, revestimento de poder. A igreja está orando por conta de uma perseguição religiosa. E uma perseguição religiosa incisiva. Não era uma perseguição que apenas cerceava o direito de culto, a liberdade de religião, mas uma perseguição a ponto de tirar a vida de pessoas. Inclusive, o texto deixa claro que Tiago, o irmão de João, um dos apóstolos do Senhor, passou-se ou foi passado a fio da espada. Tiago foi morto. E nessa campanha de perseguição contra a igreja, Herodes, ainda agindo contra a igreja do Senhor, ele vai prender uma das maiores lideranças, o apóstolo Pedro, aquele que prega no Pentecostes, ganha milhares de almas, realiza muitos milagres. O texto é claro em dizer que Pedro é preso na festa dos pães asmos. A festa dos pães asmos acontecia 7 dias antes da Páscoa. Na verdade, era uma preparação para a Páscoa. Herodes prende a Pedro, coloca-o na prisão e conta os dias. Daqui a 7 dias, depois da Páscoa, eu te mato. Ele não queria matar Pedro durante o período da festa dos asmos e a festa da Páscoa, por conta do ajuntamento de pessoas em Jerusalém. Os discípulos, os apóstolos, a igreja usufruía da simpatia, da opinião pública. Matar Pedro diante de uma circunstância como essa poderia causar uma revolta social, poderia causar problemas para ele diante de Roma, motim, e tudo isso era aquilo que ele não queria. Então ele espera a festa dos pães asmos acabar, espera a festa da Páscoa acabar, para então, na surdina, com a cidade vazia, tirar a vida de Pedro, sem chamar a atenção de ninguém. Acontece aqui quando Herodes está sentado no seu trono, contando os dias, as horas e os minutos, para tirar a vida de Pedro, ele não contava com um pequeno, grande detalhe. Agora vamos mudar o cenário. A igreja está reunida na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, que era sobrinho de Barnabé. A casa era grande, era uma família rica. Havia um grande cenáculo, possivelmente o mesmo cenáculo aonde Jesus celebrou a primeira ceia. Possivelmente também o mesmo cenáculo aonde o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes. Era um ambiente familiar comum, e a igreja se reúne no quartel-general de oração para buscar a presença de Deus pela vida de Pedro enquanto ele estava preso. Olhe para cá. Foram 7 dias ininterruptos de oração. O verso 5 diz que a igreja orava constantemente, incessantemente, perseverantemente pela vida de Pedro. Foram 7 dias clamando e buscando a presença do Senhor. Por que foram 7 dias? Porque o verso 6 diz que na noite em que Herodes iria se levantar para tirar a vida de Pedro, Deus mandou um anjo na prisão. Deus respondeu à oração da igreja. Ou seja, 7 dias depois da festa dos pães asmos, a igreja estava orando perseverantemente. Pastor, e por que é que Deus não fez o milagre antes dos 7 dias? Por que é que Deus não poupou a igreja dessa emoção toda? Porque Deus poderia fazer o milagre no primeiro dia de oração. Poderia ou não? É claro que sim. Deus poderia fazer o milagre no segundo dia de oração. Poderia ou não? É claro que sim. Mas Deus, pastor Daniel, deixou para fazer o milagre justamente na noite em que Herodes iria matar Pedro. Ou seja, nos 45 do segundo tempo,
quando todos os recursos da terra haviam se acabado, haviam se esgotado. Foi aí que Deus resolveu agir e entrar em cena, só para ensinar para mim e para você, que quem dá a última palavra na vida de crente, vou repetir mais uma vez, quem dá a última palavra na vida de crente, é aquele que está controlando a história, escrevendo a história, assentado no trono do universo, está decidindo tudo o que acontece na minha e na sua vida, e quem põe o ponto final na tua história. Se tem alguém que acredita nessa palavra, levanta a mão. Aleluia. Então diga para alguém, fica tranquilo, quem está escrevendo a tua história é Deus, quem vai pôr o ponto final nela é Deus. Agora olhe para cá, porque eu aprendo mais uma segunda lição: a importância de perseverar até o fim, a importância de orar até Deus dar uma resposta, porque se fosse uma igreja desencorajada, se fosse uma igreja medrosa, teria desistido de orar no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Se fosse uma igreja medrosa, teria abandonado Pedro e entregado à própria sorte. Mas a igreja orou até Deus dar uma resposta, se sim ou se não, mas eles perseveraram até o fim. Eles aprenderam com Jesus a importância de pedir, bater e bater, porque quanto mais você pede, quanto mais você busca, quanto mais você persevera, aquele que inclina os seus ouvidos para responder a oração, ele é fiel para entender o clamor de alguém que persevera, de alguém que clama. Eu não sei há quanto tempo você tem pedido, há quanto tempo você tem clamado, talvez já passou de 7 dias, quem sabe tem 7 anos, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que vale a pena continuar clamando. Segura a mão direita, porque isso aqui é profético. Desiste não, para não, continua perseverando, continua acreditando, continua orando. O cativeiro vai cair por terra, as portas vão se abrir, e o Senhor já manda eu liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Tu e a tua casa vai entrar por essas portas de paletó e gravata, Bíblia embaixo do braço, glorificando o nome do Senhor. Você não gerou filhos para o inferno, esse cativeiro vai quebrar. Aleluia. Agora olhe para cá, pastor, o que é que eu faço enquanto oro? Faz igual Pedro. O que? Pedro na prisão está dormindo, como se nada estivesse acontecendo. Olhe para cá, como é que alguém está no corredor da morte, sabe que vai morrer e consegue dormir? Pedro tomou Dramin? Não. Chá de camomila? Não. Pedro tomou sonífero? Não. Pedro aprendeu com Jesus, dormia no meio da tempestade, porque não é problema que tira sono de crente, não é problema que tira sono de quem sabe que a sua vida está na palma das mãos do Todo-Poderoso. Não é problema que vai fazer você levantar da cama. Ei, pode encerrar o uso desses remédios, porque a tua vida está no controle de Deus. Pedro entende que não é problema que tira sono de crente, não é problema que faz crente perder o seu sono, perder a sua paz, porque crente tem a vida no controle, nas mãos do Deus Todo-Poderoso. Eu tenho uma palavra para você nessa noite: descansa, deixa Deus trabalhar, deixa Deus agir. Eu vou usar uma expressão aqui:
Dê trabalho para Deus, não queira fazer o trabalho dele. Dê trabalho para Deus, deixa Deus trabalhar. Ore e deixa Deus fazer o trabalho dele, porque quem salva é Deus, quem convence é Deus, quem abre a porta é Deus, quem faz o milagre é Deus. Nessa peleja você não vai pelejar, quem vai pelejar? Pedro está dormindo, a igreja está orando. Aí a Bíblia diz no verso 6 que o anjo do Senhor desceu na prisão. Sabe por que o anjo desceu? Porque a oração da igreja e quando a oração da igreja sobe, as coisas do céu. Quer ver algo do céu descer nessa noite? Então faz algo da terra subir. Faz a tua oração subir, faz o teu glória a Deus subir. Tem alguém entendendo? Consegue levantar as duas mãos por gentileza? Eu quero marcar no relógio. Eu quero te dar um minuto para você adorar. Eu quero te dar um minuto para você orar. Eu quero te dar um minuto para você incomodar o céu, incomodar o trono, falar com Deus, porque aonde tem oração subindo, tem anjo descendo. A oração traz as coisas do céu para a terra, e eu creio que nessa noite tem anjo descendo, tem bênção descendo, tem milagre descendo, tem resposta de Deus descendo. Tem oração subindo e tem resposta do céu descendo nessa noite. Tem. Eu sinto que tem resposta do céu descendo aqui nesse lugar. Tem resposta do céu descendo na casa. Aleluia. Pastor, o que é que acontece quando o anjo desce? Olhe para cá. O anjo desceu na prisão e acordou Pedro. E vai dizer assim: Pedro, ata as sandálias, aperta o cinto, ou cinge os lombos, põe a túnica, pega a capa e vamos sair da prisão. Irmãos, quem é que vai se arrumar para fugir da cadeia? Para fugir da cadeia você foge de qualquer maneira, é ou não é? Arrumado, desarrumado, descalço, o importante é fugir com vida. Mas o anjo disse: Pedro, bota a sandália, põe a túnica, cinge os lombos, pega o blazer, passa o pano, porque você entrou na prisão de qualquer jeito, mas você vai sair da prisão de pano passado, cabeça erguida, peito estufado, porque dessa prisão você não sai do jeito que você entrou, vai sair diferente, porque crente não entra na prova para sair do mesmo jeito, crente entra na prova para sair mais abençoado. Consegue pegar na mão de alguém que está do seu lado e dizer para ele: Deus vai fazer você sair da prova mais abençoado do que do jeito que você entrou. Tem alguém recebendo essa palavra? Te arruma, Pedro, passa o pano, põe o blazer, põe o terno. Aí parece que eu vejo um pegando na mão do outro. Vem cá, pastor João Léo. Aí um pega na mão do outro e eles começam a avançar sobre os portões, porque havia 4 portões, 4 guardas, 4 portões, 16 soldados, porque era 4 soldados em cada portão. Aí lá vai Pedro e o anjo avançando, e à medida que eles avançavam, os portões se abriam automaticamente. Ele chegava, o portão se abria, ele se aproximava, o portão se abria. Pastor, por que é que os portões se abriam? Porque um pouco distante dali, tinha uma igreja que estava de joelhos dobrados orando, e aonde tem uma igreja de joelhos dobrados, tem um Deus que manda anjo para abrir porta que está fechada. Não tem porta fechada diante de uma igreja que ora. Não, segura as duas mãos, porque isso aqui é para lá, vai, André. Foi cantado aqui que nada para a igreja, nada segura a igreja.
Nada prende a igreja, nada detém a caminhada da igreja, não tem porta fechada que detém essa igreja. Por quê, pastor? Porque Jesus fez uma promessa: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não tem porta fechada que resista à marcha da igreja. Quem inventou o portão automático foi Deus, e quem atravessou foi Pedro. Se você não deu glória a Deus, perdeu a oportunidade. Irmão, isso aqui é correr de crente. Eu estou todo arrepiado. Levanta a mão direita, porque lá vai palavra profética. O Espírito está falando com alguém aqui nessa noite. Tenha medo não, mas acredita, porque o Deus que te prometeu vai cumprir a promessa. Pastor, tem porta fechada, mas não tem porta fechada diante de uma igreja que está orando. Bota o joelho no chão e deixa a porta com Deus. Quem vai abrir a porta para você passar? Orai. O Senhor está dizendo para alguém aqui: fica tranquilo, descansa. Pastor, ninguém abre a porta para mim. Não tem amigo, não tem empresário, não tem político, ninguém, não tem pastor, não tem obreiro, ninguém está abrindo a porta para mim. Sabe por que ninguém abriu essa porta para você? Porque quem vai abrir essa porta para você é Deus. Se o homem abrir a porta, vai bater no peito e vai dizer: só chegou lá porque eu botei a mão. Mas quando é Deus que abre, a glória não é para o homem, a glória é para Deus. Aí quando Pedro sai da prisão e coloca o pé do lado de fora, sabe o que acontece? 3, 4, 5 horas da manhã, não sei que hora era aquela, ele ouviu o barulho de oração. A poucos metros dali, a casa da irmã Maria estava assim de crente orando. 7 dias de oração dentro de uma casa, pastor Genival, já imaginou? O pontapé de glória dentro daquela casa. Se um dia de oração, o camarada já fica assim flutuando, imagine 7 dias de oração ininterruptos dentro de uma casa. Parece que eu vejo o crente correndo pelo corredor, na cozinha, no pátio, gente profetizando revelação. Eu sei que dentro daquela casa havia um ambiente de glória muito grande. Pedro não contou a história. Quando ele sai da prisão, que ouve o barulho de oração, ele foi diretamente para a casa de Maria. Lá vai ele. Quando ele chega na porta, ninguém ouviu, porque lá dentro da casa, estava chovendo. Lá dentro da casa estava um verdadeiro Pentecostes. Pedro chamando do lado de fora e ninguém ouvia. O barulho dentro da casa era de glória a Deus, era de língua estranha, era de profecia, era crente correndo, batendo o pé, batendo mão, batendo palma. Ninguém ouvia Pedro bater lá na porta. Mas a Bíblia diz que uma menina chamada Rode percebeu que alguém estava lá no portão e ela saiu para ver quem era. Nem precisou ela destramelar o portão. Alguém conhece a expressão destramelar? Se conhece é porque morou na roça igual eu. Ela nem destramelou o portão, ela reconheceu que era a voz de Pedro, saiu correndo, foi lá dentro da casa e disse: meus irmãos, não precisa mais orar, porque o milagre está lá fora. Não precisam mais orar, porque o milagre chegou. Agora é hora de fazer o culto de ação de graças. Quem foi que disse que o povo deu glória igual você? Parece que eu vejo alguém levantando assim, enxugando as lágrimas e perguntando: Rode, que história é essa? E ela diz: é verdade, Pedro está lá fora. Menina, para de brincadeira, está brincando com os nossos sentimentos e com a nossa fé? Ela: não, Pedro está lá fora.
Mas como assim? É Pedro? Não, não é Pedro não, é o anjo de Pedro. Aí alguém olhou para ela e disse assim, ó, só pode estar doida. 7 dias de oração e jejum, perdeu o juízo. Como é que a igreja ora 7 dias para Deus fazer o milagre, e quando Deus faz ninguém acredita? Como é que a igreja passa 7 dias orando, jejuando para Deus fazer o milagre, e quando Deus fez ninguém acreditou? Me pergunte por quê. Não, mais forte, por quê? Porque o milagre foi muito maior do que aquilo que eles estavam esperando. Eles nunca esperaram que Deus fosse abrir portão de madrugada. Eles não esperavam que Deus fosse mandar anjo no meio da prisão. O milagre superou a fé deles. O milagre superou a expectativa deles. O texto diz no verso 16 que quando eles abriram a porta, eles ficaram chocados, espantados, cara de besta. É isso que Deus vai fazer com você. O milagre vai ser maior do que aquilo que você está pedindo. O milagre vai ser maior do que a tua fé, porque Deus é especialista em fazer muito mais do que pedimos. Só quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Urabai, anda, deixa eu ver quem acredita. Levanta a mão, porque isso aqui é a profecia. O milagre vai ser maior do que a fé. Tem gente que vai até duvidar, vai dizer, não acredito, o milagre aconteceu, não acredito que é verdade, não acredito que Deus fez. Deus fez. Tem gente que vai ficar incrédulo, porque o milagre vai ser maior do que a fé. O milagre vai ser muito mais do que aquilo que você espera. Tem surpresa de Deus chegando na tua casa. Detalhe: a igreja não precisou ir para a porta da prisão, fazer manifestação, levantar cartaz, fazer campanha na internet, hashtag Pedro Livre. Não, não, não. A igreja passou 7 dias no quartel-general da oração. Ei, não foi a igreja que saiu atrás de Pedro, foi Deus que trouxe Pedro até onde a igreja. Deus fez o milagre bater na porta deles. Não, só quem crê. Quem ora não precisa correr atrás de milagre. É Deus que vai trazer o milagre e vai fazer ele bater na porta da tua. Tem alguém crendo nessa palavra? É o milagre que vai bater na porta da tua casa. Eu levanto a minha mão para liberar o que Deus está colocando no meu coração essa noite. Descansa e fica tranquilo, que o milagre vai bater na tua porta. É alguém que vai chegar na tua porta e vai dizer: o milagre chegou. É alguém que vai ligar para você e vai dizer: o milagre chegou. Se tem alguém acreditando nessa palavra, fica de pé, salta desse banco comigo. Pega na mão desse crente da esquerda e da direita, pega na mão dele, pega na mão dela, pega na mão dele, pega na mão dela. Fecha esse corredor, isso, vai lá do outro lado. Pega na mão dele, pega na mão dela. Eu creio no poder da oração. Eu creio num Deus que responde oração. Eu creio num Deus que faz milagre através da resposta de oração. E nesta noite Ele marcou uma audiência comigo e com você. Descansa, persevera e acredita, porque a notícia vai chegar no outro dia. Pedro não morreu, Pedro está vivo, o projeto está vivo, a promessa está viva, o projeto está vivo, porque se o projeto está na mão de Deus, não tem Herodes que mata, não tem Jezabel que mata, não tem leão que mata. Se tem alguém recebendo essa palavra, adora! O
Bacana, olha aí, tem alguém orando, tem alguém orando. Levanta a mão desse crente, levanta a mão dele, levanta a mão dela, levanta a mão dele, levanta a mão dela. Isso, ninguém para a marcha da igreja, ninguém segura a marcha da igreja, ninguém segura uma igreja que ora. Assembleia de Deus como a 10ª Congregação Jerusalém não para, porque está fundamentado na rocha. Ore. Tem milagre descendo, tem. Tem milagre descendo. Aproveita para recarregar as baterias. Aproveita para ser renovado. Libera essas línguas estranhas. Isso. Pisa na brasa mesmo. Desenrola o manto. Enche a tua boca. Ore. Urabacandarai. Ore. 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 O projeto está vivo. Ninguém vai matar o projeto de Deus da tua vida. Ninguém vai apagar a promessa de Deus da tua vida. Ninguém vai sufocar o projeto de Deus da tua vida. Ore. Levanta a mão desse crente e adora. Levanta a mão desse crente. Alabai, anda. Libera essas línguas estranhas. Isso. Renova. Recarrega as baterias. Eu vou descer aqui porque o Espírito Santo está falando com alguém aqui nessa noite. Aleluia. O projeto está vivo. A promessa está viva. O dom está vivo. Recebe graça. Recebe graça.
Estenda as mãos em direção à sua casa. Tristeza e dor. Yes! Nunca mais. Pega! Morte e choro. Pega! Tristeza e dor. Urabacandará. Nunca mais. Nunca mais. Tristeza e dor. Tem vitória chegando lá. Nunca mais. Nunca mais. Morte e choro. Tristeza e dor. Urabachandará. Além do rio azul. Estenda as mãos em direção à sua casa. Calabachundarai, Aravassari Minagarra. Meu Deus do céu, meu Deus, meu Deus, meu Deus. O Senhor está me dizendo que tem cadeia sendo quebrada essa noite. Tem corrente lá aí. Ora, Xandaramanda. Vem cá, serva de Deus, dá um abraço nela aqui. Dá um abraço nessa serva de Deus aí. O Senhor visita o coração dela essa noite. Santo, santo, eu irei cantar. Quando eu passar os portões Recebe. celestiais com o Uramachandaraca. sangue. Há uma promessa de Deus sobre esse casal. Mas sempre estarei bem junto. Adoro!